prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 60 do nosso livro, item 12, questão a respeito do jejum. Bom, eu separei aí dos 3 evangelistas que contam essa história, eu separei para nossa leitura o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 33 até o 39. Então, abra a sua Bíblia. Diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então vejam que é uma continuação da história, né? Uma continuação da história. A questão envolvia o publicano Mateus, ok? E outros publicanos que estavam ali, e eles fazem outro questionamento também, ok? E esse questionamento é sobre a oração e também o jejum, né? O versículo 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Ou seja, Jesus está falando do tempo que ele estiver com os apóstolos, eles não precisariam jejuar. Versículo 36. Disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: está fazendo uma comparação com o judaísmo, com aquela religião do Antigo Testamento e com a mensagem que ele está trazendo agora. Algumas coisas teriam que mudar, né? Então, você não... tome cuidado de você pegar as regras, né, do judaísmo e do Antigo Testamento, porque algumas daquelas regras, algumas daquelas doutrinas, elas eram temporárias. Isso está muito claro, começando desde o sacrifício de animais. Mas até outras coisas em relação a exigências até de alimentação, do que você poderia ou não comer. O cristão não acredita que comer carne de porco é pecado. Aquilo era um símbolo de contaminação da alma. Por isso que Jesus Cristo vai dizer em outro momento que o que o homem come, isso não pode contaminá-lo, porque isso vai ser lançado fora. É claro que a pessoa pensa, não pode, a pessoa pode pegar uma enfermidade, uma doença, uma bactéria, mas é que Jesus está falando pelo lado espiritual. Espiritualmente, essa pessoa não vai sofrer nada, ela vai sofrer fisicamente. Mas a questão aqui é espiritual. Então, disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém, versículo 37, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho, falando do vinho, né? Ok? O comentário diz: em algumas versões da tradução corrigida, falta a palavra dias em Mateus 9,15, quando confrontado com Marcos 2,20 e Lucas 5,35, tá bom? Vamos, se você quiser olhar na sua tradução, vou pegar aqui Mateus 9,15.
está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, dependendo da sua tradução, é uma observação textual, né? Apenas para vocês poderem ver algumas traduções, a palavra dias não aparece nesse texto. Em segundo lugar, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jejuar significa afligir a alma. Esse é o conceito, né? O simbolismo, né? E Jesus diz que enquanto os filhos das bodas estão com o esposo, não podem andar tristes. Esse texto tem sido usado por alguns para pregar que a igreja não precisa jejuar. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele deixou bem claro: dias virão em que o noivo será tirado. Então, jejuarão. Né? Porque o jejum faz parte da sua oração, do seu clamor a Deus, na busca de algum propósito, de alguma resposta. Né? O item 13 do material didático diz: a questão a respeito do sábado. Bom, Jesus Cristo havia acabado de falar sobre questões do Antigo Testamento que elas teriam mudança no Novo Testamento. E uma das questões que nós temos que explicar hoje, até por conta da seita dos Adventistas do Sétimo Dia, é por que nós não guardamos o sábado. Bom, a resposta, até antes de nós fazermos a leitura do texto, a resposta que eu sempre dou nessa questão é a seguinte: olha, nós guardamos todos os dias da semana. Tá bom? E o dia que a igreja se reuniu em Atos dos Apóstolos, quando nós encontramos a igreja se reunindo nos Atos dos Apóstolos, ela se reúne no primeiro dia da semana. Esse dia ele recebeu uma simbologia especial, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou em um domingo. A profecia dizia que a ressurreição deveria ocorrer no domingo, porque as primícias ocorriam sempre em um domingo. Então, por isso, eles começaram a se reunir no domingo. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro: uns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias, cada um esteja na sua própria fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, Romanos 14, né? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não é pecado você guardar o sábado. E também não é pecado você não guardar. Você pode considerar iguais todos os dias. Se um dia surgisse uma lei, olha, agora o dia de descanso no mundo todo terá que ser a segunda-feira, para nós também seria indiferente. Nós devemos ter um dia de descanso, um dia de culto a Deus, mas o apóstolo Paulo deixa claro que se você não faz distinção entre dias e dias, considera todos iguais, esteja na sua própria fé. Ou seja, não tem nada de errado. Claro que nesse ponto nós temos que explicar por que os adventistas do sétimo dia, então, são seitas. Uma seita. Não é por eles guardar o sábado. O adventista do sétimo dia, ele é seita por quê? Porque Ellen White, a profetisa dele, né, ou falsa profetisa, ela, para explicar o erro, né, de Guilherme Miller, o fundador, para a volta de Jesus, ela saiu com a seguinte explicação. Ela disse: naquela data, na verdade, Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. Olha, quando ela disse que Jesus completou a obra expiatória, ela estava dizendo que a obra expiatória da cruz não foi completa. E isso está errado, ela não pode dizer isso. Isso é uma heresia grave, tá bom? E sem contar que a seita também foi fundada, a história deles, lá em 1815, o homem que começou a receber as revelações, Guilherme Miller, ele participava de sociedade secreta, a maçonaria. Isso eles confirmam na história.
E 3 anos antes da suposta data da volta de Jesus, ele abandonou o satanismo, né? Ih, está chegando a hora, eu vou abandonar o satanismo. Então é uma história muito estranha, né? Mas assim, doutrinariamente, qual a razão para eles serem seita? Não é guardar o sábado. Porque guardar o sábado, o apóstolo Paulo diz que é indiferente. Tá bom? Então eles são seitas porque Ellen White disse que Jesus, naquela data, entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. E isso é um pecado grave. E na história da igreja, nós encontramos igrejas, daquelas chamadas anabatistas, algumas que guardavam sábado. Existe, né, história de igrejas que guardavam sábado. Provavelmente igrejas, né, de cristãos judeus. Porque entre os judeus teve diversos casos na história que se converteram ao cristianismo e eles também ficaram apegados ao judaísmo. Então, bom, é indiferente guardar o sábado ou o domingo, e foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Então eu vou guardar o sábado, que eu estou tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ótimo, faça isso, disse o apóstolo Paulo, tá bom? Não existe nenhum erro, tá bom? Mas é claro que o sábado, até para os judeus do Novo Testamento, ele, infelizmente, ele se tornou um sinal de pecado, ou seja, dando uma autoridade a ele, uma importância a ele, que Jesus Cristo vai questionar. E esse é um outro erro dos adventistas do sétimo dia. Eles falam mais no sábado do que em Jesus. Certa vez eu falei isso para um adventista, ele falou assim, mas na Assembleia de Deus vocês falam mais de costume do que de Jesus. Eu falei, olha, não todos, tá bom? Agora, entre os adventistas, o sábado é um cavalo de batalha, tá bom? É um cavalo de batalha. Pois bem, o texto que eu escolhi para ler é Mateus capítulo 12. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Mateus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Bom, lembre-se que a segunda chamada de Pedro, de André, eles tinham voltado ao trabalho, eles tinham voltado à pescaria, né? E quando eu comentei com vocês, eu falei, eles tinham necessidade de se alimentar. E com o tempo, o ministério de Jesus vai começar a receber ofertas. Mas, a princípio, eles tiveram, né, que trabalhar. Então, eles agora já estão dedicados só à pregação do Evangelho juntamente com Jesus. E eles tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. Então, isso também não era um roubo, não. Principalmente, tem períodos em que Deus falou para os israelitas que eles deveriam deixar as espigas, né, que estavam próximo do caminho por onde os peregrinos passavam, os gentios, né, okay, para alimento deles. Então, era comum o israelita, vamos dizer, que tinha a sua plantação, ele colher num determinado trecho e próximo das cercas, eles já deixavam mais espigas mesmo para os peregrinos. Tá, ok? A forma de ajudar até outro judeu ou outro gentio. Deus falou até dos gentios. E esse momento especial era chamado exatamente de Pentecostes. Tá bom? De Pentecostes. Como eu tenho dito para vocês, nós não sabemos o tempo que se passou, ok? Desde que Jesus esteve na Páscoa, mas o Pentecostes, ele acontecia 50 dias após a ressurreição, né? A ressurreição era no primeiro domingo após a Páscoa. Então, por exemplo, o Pentecostes desse ano de 2024, porque todo ano tem um Pentecostes lá em Israel, né? Ou a festa das semanas. Ele vai acontecer
estou olhando aqui no calendário, a Páscoa aconteceu no dia 23 de abril, então a ressurreição ocorreu no dia 28, a primícias, você vai contar 50 dias para o Pentecoste. Vai cair quando? Vai, pelos meus cálculos aqui, cai dia 17 de junho. Tá bom? E você sabe que horas que aconteceu o Pentecostes? O apóstolo Pedro disse que foi 9 horas da manhã, né? Ele disse, vocês pensam que esses homens estão cheios de mosto, sendo essa a terceira hora do dia? A terceira hora do dia era 9 horas da manhã, lá em Israel. Como nós temos a diferença de fuso horário de 5 horas, aqui no Brasil, 4 horas da manhã vai ser o Pentecostes desse ano, né? Para aqueles que acreditam, eu acredito que a igreja nasceu no Pentecostes, então serão 1995 anos do nascimento da igreja. Tá bom? Então, o Pentecostes era exatamente o período em que eles deveriam deixar até os gentios participarem dessa celebração. Então, por isso é a era da igreja, o tempo dos gentios. A profecia está clara, os judeus não souberam interpretar. Tá bom? Um dia interpretarão corretamente. No versículo 3, Jesus Cristo diz, ele, porém, lhes disse, desculpa, acho que eu não li o versículo 2, né? O versículo 2 diz, e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Uma pausa aqui para lembrar, né? Falei para vocês hoje exatamente sobre os pães da proposição, e os sacerdotes, quando eles estavam trabalhando, entrando no lugar santo, eles faziam a intercessão junto ao altar do incenso e comiam do pão. Aquele pão era só para os sacerdotes. Jesus Cristo está dizendo, olha, Davi estava num momento de necessidade. Os soldados estavam famintos, então ele foi punido por ele fazer aquilo? Não. Versículo 5, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Essa questão aqui foi assim, para deixar qualquer escriba e fariseu sem resposta. Por quê? No sábado ele não podia andar mais de 40 passos, né? Pois bem, mas no sábado o sacerdote ficava trabalhando lá no templo. E ele a todo momento estava levando intercessão de um lado para o outro. Ele andava muito mais do que a lei permitia. Então a lei não foi criada para você também tratar desses detalhes. Você deve tirar um dia para você descansar, foi isso que a lei determinou para você. E esse dia você deve dedicar ele a Deus. Mas, se um irmão teu está doente, está precisando da tua ajuda, se você ir lá ajudar ele, salvar ele, você não vai estar pecando contra Deus, não. Assim como os sacerdotes não pecam quando eles violam o sábado, quando eles andam de um lado para o outro e ali estão fazendo sacrifícios, estão levando cinza e jogando, porque a cinza tinha que ser jogada fora do templo para o vento levar ela, porque tinha que ser lançada num deserto, porque era símbolo do perdão do pecado. Os pecados viraram cinza, né? Tá bom? Então eles tinham que estar andando de um lado para o outro. Acaba que eles violavam a lei. Tá bom? E ficavam sem culpa, disse Jesus. E no versículo 6, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Bom, eles violavam a lei, tá ok? Para cuidar do templo. Só que eu sou maior do que o templo.
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Bom, é interessante Jesus citar esse exemplo quando as pessoas estão envolvidas na obra de Deus. Então, eles ali estavam violando a lei. Só que Jesus está dizendo, olha, violar essa lei não significa que você está pecando de fato contra Deus. Se você viola por uma necessidade, como os sacerdotes que violam essa lei todos os sábados, porque eles tinham que trabalhar no sábado, eles tinham que andar de um lado para o outro, do altar do holocausto ao altar do incenso, vai jogar cinza no deserto e volta no altar do incenso, intercede, cuida do castiçal, da luz do castiçal, come pão e está andando, ele está violando a lei. Então, por isso a igreja também, ela não tem essa guarda do sábado. Ela não tem essa guarda do sábado. E por quê? Observe o seguinte, o sábado, ele é o 4º mandamento. Se você observar o sábado, a posição dele nos 10 mandamentos, existem os 3 primeiros mandamentos que eles estão relacionados a Deus. Tá bom? Vou abrir aqui em Êxodo capítulo 20, para nós podermos fazer uma leitura. Então, os 3 primeiros mandamentos, eles são direcionados a Deus, ok? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, nem a elas servirás, tá ok? Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Chega o 4º, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você observar os mandamentos seguintes, são todos mandamentos relacionados à sua relação com o homem, com o próximo. Então, primeiro a sua relação com Deus, os 3 primeiros mandamentos. A segunda parte, do 5º mandamento até o 10º, é a sua relação com o seu semelhante. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, tá ok? Então, o que era o sábado? Ele era uma ligação entre esses mandamentos que eu tenho com Deus e os que eu tenho com o meu próximo. E essa ligação hoje é Jesus, porque Jesus, ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Então, a lei do Antigo Testamento, ela era voltada para o corpo. Por isso, o dia de descanso era um dia para você descansar fisicamente, porque o ser humano precisa. Era algo para a sua saúde física. Até o jejum, por exemplo, ele é saudável. Se você fizer o jejum uma vez por semana, a sua saúde melhora. E existe a explicação médica hoje que confirma, né, que esse um dia de jejum, o organismo acaba se livrando de diversas enzimas que vão ficando no seu estômago durante as digestões desses dias. Então, o jejum é saudável. Era uma doutrina para o corpo. Então, tinham diversas doutrinas que eram doutrinas voltadas para a saúde do homem, e que ela tinha uma simbologia espiritual. E o sábado, como significa descanso, ele simbolizava Jesus, o descanso da nossa alma. Por isso, o apóstolo Paulo diz que o dia que você quiser descansar, ele vai ser indiferente para Deus. Tá bom? Se você quiser ler Romanos capítulo 14, e em que ele faz exatamente essa explicação, tá bom? Eu vou ler aqui, o versículo 5, né? Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz.
O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morremos, somos do Senhor. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro que você comer só legumes, como alguns faziam, comer mortadela, isso não é pecado. Não é bom para a saúde, né? Porque eu já vi alguns médicos dizendo que a mortadela, ela por exemplo, é algo que demora muito a sair do organismo, que o valor nutricional é muito fraco, tá bom? Mas não é pecado. Mas normalmente coloca ali carne de porco e outras carnes. Então, por exemplo, o adventista do sétimo dia não come, o judeu não come, o judeu religioso que segue a lei até hoje, ele não come. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é indiferente, você pode comer carne, mas tem outro que come só legume. Mas é pecado comer só legume? O apóstolo Paulo disse claramente, não. Cada um esteja na sua própria fé. Agora, o apóstolo Paulo chamou ele de fraco, né? Porque ele está acreditando que aquilo ali é pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo claramente para ele, isso não é pecado. Você pode comer, pode não comer, você decide. Ok? Pois bem, então, vamos ler o comentário. Eu coloquei o texto aí que Davi, ele come do pão da proposição, tá? Em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler esse texto, né? 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. E também 1 Samuel capítulo 21. Bom, vamos ler primeiro o versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3 para vocês poderem entender, né? Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Ele pediu ao sacerdote Aimeleque, tá bom? E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Bom, então o sacerdote vai dar o pão sagrado a ele, ele vai se alimentar do pão. Então, foi pecado de Davi? Foi pecado do sacerdote? Não, foi um momento de necessidade. Ele não fez disso uma regra. O comentário prossegue. Os sacerdotes violam o sábado. Os sacerdotes trabalham além do permitido pela lei. Abatiam um animal, preparavam pão e caminhavam no templo. O sábado era uma instituição para descanso físico, mas ele simboliza o descanso espiritual. E quando se está no trabalho para o Senhor, estamos descansando espiritualmente. Ou seja, Davi estava no trabalho para o Senhor
E no caso, os sacerdotes ali estavam no trabalho para o Senhor. Então havia regra. Mas se você está fazendo a obra de Deus, essa regra às vezes era então quebrada. Ok?